Homem rico contrata babá para sua filha, mas uma revelação surpreendente muda tudo. Era uma tarde ensolarada na costa e o imponente casarão à beira-mar reluzia sob a luz do sol como um monumento à solidão. Dentro, ao lado de janelas que ofereciam vistas de tirar o fôlego, estava Hugo, um bilionário recluso, quase como um fantasma em sua própria história. Após anos mergulhado em negócios e riquezas, a única presença verdadeira em sua vida era Clara, sua filha de 5 anos, que corria sem rumo pelos corredores vazios. Ele sentia o peso da responsabilidade, mas a conexão com a pequena havia se perdido na rotina pesada. Foi então que ele tomou uma decisão que mudaria tudo: contratar uma babá. Sofia era uma jovem cheia de sonhos, mas o seu passado era como sombras que a seguiam. Ao chegar ao casarão, o contraste era gritante. Ela, com seu sorriso luminoso, parecia trazer uma energia nova para aquele ambiente tão carregado. Clara a adorou desde o primeiro instante, os olhos brilhando com a esperança de ter uma nova amiga. As risadas da menina preenchiam os cômodos, e por um momento, Hugo sentiu uma centelha de alegria rarefeita em sua vida. Mas a felicidade estava prestes a ser posta à prova. Enquanto Clara e Sofia brincavam no jardim, um velho conhecido de Hugo, Tomás, um rival de negócios que não havia esquecido de suas desavenças do passado, observava de longe, com um sorriso sinistro. Ele sabia de algo que poderia devastar aquela paz recém-descoberta. Naquela mesma noite, enquanto o vento uivava do lado de fora, trazendo brumas do mar, Clara sumiu de repente. Hugo e Sofia correram para procurar, a ansiedade os consumindo. Finalmente encontraram a menina em um canto do jardim, abraçando a árvore que sempre parecia moída pelas tempestades. O olhar de preocupação de Hugo se eliminou quando ele viu Sofia se agachar ao lado da criança, murmurando palavras de conforto. Uma cena que aquecia o coração. Mas Sofia carregava um segredo que poderia se transformar em um pesadelo. Nos dias seguintes, Clara tornou-se cada vez mais dependente de Sofia. No entanto, foi em uma conversa casual que a revelação chocante veio à tona. Sofia não era apenas uma babá, mas a filha de um antigo sócio traído por Hugo. A traíra não era só um eco do passado, mas estava ali, viva e pulsante, dentro daquela casa. As paredes que pareciam abrigar sonho e esperança agora se tornaram prisões de um conflito crescente. Enquanto isso, Tomás, ansioso para explorar essa vulnerabilidade, começou a cercar o espaço familiar com rumores. Ele sabia que a descoberta do segredo poderia tirar tudo de Hugo, aquela nova chance de conexão. A tensão aumentava. Hugo pensava em como proteger a filha e a babá, que se tornara próxima de sua vida. Mas cada escolha se tornava mais complicada. O que começara como um delicado início de uma nova vida em família se tornava um campo de batalha de sentimentos conflitantes. Hugo sentia um nó na garganta. Sua mão tremia ao segurá-las. Pai e babá sob o mesmo teto, mas com verdades que poderiam desmoronar. Um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Hugo olhava para Sofia e Clara, um nó na garganta apertando como um grilhão. A brisa que entrava pela janela parecia sussurrar segredos. Ele queria acreditar que aquela alegria era genuína, mas o peso da revelação sobre a babá o seguia. Como uma sombra. Havia algo naquelas risadas que não soava puro. E só então a campainha tocou. Era Tomás, com seu sorriso frio e cheio de segundas intenções. Oi, Hugo, posso entrar? A voz dele soou doce, mas Hugo soube que não era por acaso que ele estava ali. Era um convite para o conflito que estava prestes a estourar. Claro, entre, Hugo disse, tentando manter a tensão sob controle. No momento em que Tomás pisou no cômodo, o ambiente pesou. Nice house. Olha só como a Clara adora a nova babá. A forma como ele olhava para Sofia fazia o estômago de Hugo revirar. Algo estava prestes a acontecer, e ele podia quase sentir a eletricidade no ar. As horas passaram e Tomás, com suas provocações sutis, conseguiu tirar a paz daquela casa. Ele jogava palavras afiadas, insinuando que Sofia era mais do que uma simples babá, sussurrando sobre traições e segredos do passado. E Hugo tentava proteger sua filha, mas já não sabia onde a racionalidade estava. Uma tempestade se formava naquele casarão, e ele podia sentir que a revelação do passado estava prestes a explodir. Naquela noite, enquanto Hugo tentava descansar, um barulho vindo do andares superiores o despertou. Um grito. Clara! Ele disparou escada acima, o coração na boca. Chegou ao quarto da menina e a encontrou, tremendo, sentada na cama. Papai, eu vi uma sombra! Ela chorava, os olhos arregalados. Calma, filha. Estou aqui, Hugo disse, juntando a menina em seus braços. Mas não era uma sombra comum que Clara tinha visto. Era o passado voltando para assombrá-los. Sofia apareceu à porta, pálida, como um espírito. Desculpe, não pude fazer nada. Uma revelação cortou o silêncio. Tomás estava atrás dela, com um olhar triunfante. Sofia, você não pode esconder a verdade por mais tempo. A tensão no ar era palpável. O que ele sabia que eles não sabiam? O rosto de Sofia se contorceu, e antes que pudesse responder, um estrondo ecoou pela casa. Algo se quebrou lá embaixo. Hugo e Sofia correram para o andar de baixo, onde estavam as janelas, agora abertas. E a brisa do mar gerava um clima de pânico. O recibo de uma antiga dívida de Hugo estava exposto. Um documento que mostrava que ele havia feito um jogo muito mais complicado do que parecia. Todo o segredo de Sofia estava ligado àquela papelada. Ela era a beneficiária daquele débito, algo que mudaria tudo. Hugo, ela gritou, desesperada. Eu sou sua irmã. Nós dois fomos enganados. As palavras dela eram como um tapa na cara. Hugo sentiu o chão se abrir sob seus pés. Como assim? Ele a olhou, buscando sinais de mentira, mas o desespero nos olhos dela era autêntico. E enquanto o caos ao redor começava a se intensificar, Hugo percebeu que o verdadeiro inimigo não estava apenas do lado de fora. O inimigo estava dentro da própria casa. E a cada revelação, as linhas entre amigos e inimigos se tornavam ainda mais turvas.
A última coisa que viu foi o sorriso satisfeito de Tomás. Um sorriso que dizia que ele sempre soube a verdade. E agora tudo havia mudado. O coração de Hugo pulsava rápido. As perguntas o invadiam. Como isso era possível? O que ele faria agora? Como protegeria Clara e a mulher que ousava dizer ser sua irmã? A tempestade apenas começava. E as consequências dessas verdades poderiam muito bem desmoronar o que restava de sua vida. Hugo ficou paralisado, as palavras de Sofia ecoando na sua mente como um eco distante. Eu sou sua irmã! Era tudo o que ele conseguia ouvir. Uma verdade que desmoronava o que sobrou de sua vida. O sorriso satisfeito de Tomás era agora um veneno que se espalhava pelas veias de Hugo. O que você disse? Ele mal conseguia controlar a voz. A raiva e a confusão se entrelaçaram. Olhou para Clara, que estava em sua segurança, sem entender o verdadeiro tumulto ao seu redor. Sofia, nesse momento, parecia um espelho quebrado, reflexos de dor e medo despedaçados. Hugo não sabia se acreditava nela. Você não pode dizer isso. Isso não faz sentido. Tomás riu, e foi uma risada fria, cheia de desdém. Ah, mas faz, Hugo. O passado é traiçoeiro, e eu só estou mostrando a você como tudo se conecta. Hugo sentiu o chão se abrir. O passado parecia uma serpente, pronta para atacá-lo. As memórias de seu sócio traído, o dinheiro que desapareceu. Tudo agora ganhava um novo significado. Ele se virou para Sofia, seus olhos a avaliando, buscando qualquer sinal de mentira. Prove! Gritou, a voz tremendo. Prove que está falando a verdade. Eu não tenho provas, só uma história, Sofia respondeu, a voz fraca, mas decidida. Acredite em mim, você não conhece tudo. O que aconteceu? Fui criada para acreditar que meu pai era o vilão da história. Tomás interrompeu. E se eu te disser que não só você, mas a própria Clara pode estar em perigo? Afinal, os antigos segredos vêm com um preço. A ameaça balançava no ar, densa como uma neblina. Nesse instante, um estrondo estourou, ecoando pelos corredores do casarão. As janelas se abriram com um gemido, e um vento gelado cortou o ar. Uma sombra se projetou, e antes que qualquer um pudesse reagir, uma figura conhecida entrou correndo pela porta. Era a mãe de Sofia, Marisa, de olhos brilhantes e um olhar de desespero. Não, Sofia! O que você está fazendo aqui? Você não devia estar com ele! Marisa gritou, a voz carregada de uma mistura de amor e pânico. Sofia, trêmula, se virou. Mãe, você não entende tudo que eu... Mas antes que pudesse terminar, Marisa avançou, com um olhar que mesclava raiva e preocupação. Você não tem ideia do que rendeu ter essa conversa, minha filha. Nós temos um inimigo muito maior. É Hugo. Ele nunca foi o que você pensou. Hugo sentiu uma lâmina de dor. Do que você está falando? Ele questionou, o medo começando a aflorar. Era como se a luz do dia se apagasse. A revelação dela cortou como uma faca. Eu conheço a verdade. Hugo, você não é quem pensa ser. Você é parte de algo muito pior, um jogo que não deveria ser seu. Marisa olhou nos olhos de Hugo, e nesse momento, o que restava da confiança se desfez. A casa sentiu-a. Tensão, o ar carregando gritos não ditos, e como se o universo estivesse conspirando para acabar com a sanidade dele, uma sirene de polícia começou a tocar ao longe. Uma luz azul piscou pela janela, refletindo no rosto de todos os presentes. A verdade estava vindo à tona, e Hugo sabia que não poderia escapar. O peso da revelação e a possível operação da polícia o engoliram em uma onda de desespero.
Você não pode me prender por algo que não fiz, Hugo gritou, a voz ecoando na vastidão da casa. Cada batida de seu coração ressoava como um aviso. Então a campainha soou novamente, desta vez anunciando a entrada de alguém que mudaria tudo mais uma vez. O que mais poderia acontecer? O que mais poderia ser escondido sob camadas de segredos? As perguntas ficaram no ar, sem resposta, e em meio ao caos, tudo o que Hugo conseguia ver era a sombra do passado se aproximando. Hugo ficou paralisado, as palavras de Sofia ecoando na sua mente como um eco distante. Eu sou sua irmã. Era tudo o que ele conseguia ouvir. Uma verdade que desmoronava o que restou de sua vida. O sorriso satisfeito de Tomás era agora um veneno que se espalhava pelas veias de Hugo. O que você disse? Ele mal conseguia controlar a voz. A raiva e a confusão se entrelaçaram. Olhou para Clara, que estava em sua segurança, sem entender o verdadeiro tumulto ao seu redor. Sofia, nesse momento, parecia o espelho quebrado, reflexos de dor e medo despedaçados. Hugo não sabia se acreditava nela. Você não pode dizer, isso não faz sentido. Tomás riu. E foi uma risada fria, cheia de desdém. Ah, mas faz, Hugo! O passado é traiçoeiro, e eu só estou mostrando a você como tudo se conecta. Hugo sentiu o chão se abrir. O passado parecia uma serpente, pronta para atacá-lo. As memórias de seu sócio traído, o dinheiro que desapareceu, tudo agora ganhava um novo significado. Ele se virou para Sofia, seus olhos a avaliando, buscando qualquer sinal de mentira. Prof, gritou, a voz tremendo. Provo que está falando a verdade. Eu não tenho provas, só uma história, Sofia respondeu, a voz fraca, mas decidida. Acredite em mim, você não conhece tudo o que aconteceu. Fui criada para acreditar que meu pai era o vilão da história. Tomás interrompeu. E se eu te disser que não só você, mas a própria Clara pode estar em perigo? Afinal, os antigos segredos vêm com preço. A ameaça balançava no ar, densa como uma neblina. Nesse instante, um estrondo estourou, ecoando pelos corredores do casarão. As janelas se abriram com um gemido e um vento gelado cortou o ar. Uma sombra se projetou, e antes que qualquer um pudesse reagir, uma figura conhecida entrou correndo pela porta. Era a mãe de Sofia, Marisa, de olhos brilhantes e um olhar de desespero. Não! Sofia! O que você está fazendo aqui? Você não devia estar com ele! Marisa gritou, a voz carregada de uma mistura de amor e pânico. Sofia, trêmula, se virou. Mãe, você não entende. Tudo que eu... Mas antes que pudesse terminar, Marisa avançou com um olhar que mesclava raiva e preocupação. Você não tem ideia do que rendeu ter essa conversa, minha filha. Nós temos um inimigo muito maior. É Hugo. Ele nunca foi o que você pensou. Hugo sentiu uma lâmina de dor. Do que você está falando? Ele questionou, o medo começando a aflorar. Era como se a luz do dia se apagasse. A revelação dela cortou como uma faca. Eu conheço a verdade. Hugo, você não é quem pensa ser. Você é parte de algo muito pior. Um jogo que não deveria ser seu. Marisa olhou nos olhos de Hugo e nesse momento o que restava da confiança se desfez. A casa sentiu a tensão, o ar carregando gritos não ditos.
e como se o universo estivesse conspirando para acabar com a sanidade dele, uma sirene de polícia começou a tocar ao longe. Uma luz azul piscou pela janela, refletindo no rosto de todos os presentes. A verdade estava vindo à tona, e Hugo sabia que não poderia escapar. O peso da revelação e a possível operação da polícia o engoliram em uma onda de desespero. Você não pode me prender por algo que não fiz! Hugo gritou, a voz ecoando na vastidão da casa. Cada batida de seu coração ressoava como um aviso. Então a campainha soou novamente. Desta vez anunciando a entrada de alguém que mudaria tudo mais uma vez. Era um oficial da polícia, alto, com olhar determinado. Hugo, você está sendo acusado de ocultação de provas em um caso de fraude financeira e sua irmã aqui, apontou para Sofia, é uma testemunha-chave. Num instante, tudo ficou em silêncio. Hugo olhou para Sofia. Agora, realmente a irmã que, segundo Marisa, ele nunca soube que tinha. A confusão tomava conta e uma única ideia começou a se formar na mente dele. Não, isso não pode estar acontecendo. Mas Marisa, com uma expressão de desespero, gritou: Hugo, você tem que confiar em Sofia. A verdade é mais perigosa do que você imagina. Você não sabe quem diz que é. O som da sirene se aproximando cortou o clima. O tempo se arrastando como um suspense insuportável. E enquanto o oficial caminhava em direção a Hugo, uma nova revelação lhe atravessou a mente como um raio. A sensação de traição e de um passado querer voltar para cobrar um preço. Era um jogo que ele não entendia, movido por peças que estavam muito além de seu controle. Quem ele realmente era? A balança do destino estava prestes a pender de um lado. E o que restaria dele quando tudo isso terminasse? Hugo ficou paralisado. As palavras de Sofia ecoando na sua mente como um eco distante. Eu sou sua irmã. Era tudo o que ele conseguia ouvir. Uma verdade que desmoronava o que restou de sua vida. O sorriso satisfeito de Tomás era agora um veneno que se espalhava pelas veias de Hugo. O que você disse? Ele mal conseguia controlar a voz. A raiva e a confusão se entrelaçaram. Olhou para Clara, que estava em sua segurança, sem entender o verdadeiro tumulto ao seu redor. Sofia, nesse momento, parecia um espelho quebrado. Reflexos de dor e medo despedaçados. Hugo não sabia se acreditava nela. Você não pode dizer isso. Isso não faz sentido. Tomás riu, e foi uma risada fria, cheia de desdém. Ah, mas faz, Hugo. O passado é traiçoeiro, e eu só estou mostrando a você como tudo se conecta. Hugo sentiu o chão se abrir. O passado parecia uma serpente, pronta para atacá-lo. As memórias de seu sócio traído, o dinheiro que desapareceu, tudo agora ganhava um novo significado. Ele se virou para Sofia, seus olhos a avaliando, buscando qualquer sinal de mentira. Prove, gritou, a voz tremendo. Prove que está falando a verdade. Eu não tenho provas, só uma história, Sofia respondeu, a voz fraca, mas decidida. Acredite em mim. Você não conhece tudo o que aconteceu. Fui criada para acreditar que meu pai era o vilão da história.
Tomás interrompeu. E disse que não só você, mas a própria Clara pode estar em perigo? Afinal, os antigos segredos vêm com preço. A ameaça balançava no ar, densa como uma neblina. Então, um estrondo estourou, ecoando pelos corredores do casarão. As janelas se abriram com um gemido e um vento gelado cortou o ar. Uma sombra se projetou, e antes que qualquer um pudesse reagir, uma figura conhecida entrou correndo pela porta. Era a mãe de Sofia, Marisa, de olhos brilhantes e um olhar de desespero. Não! Sofia! O que você está fazendo aqui? Você não devia estar com ele! Marisa gritou, a voz carregada de uma mistura de amor e pânico. Sofia, trêmula, se virou. Mãe, você não entende! Tudo que eu... Mas antes que pudesse terminar, Marisa avançou com um olhar que mesclava raiva e preocupação. Você não tem ideia do que rendeu ter essa conversa, minha filha. Nós temos um inimigo muito maior. É Hugo. Ele nunca foi o que você pensou. Hugo sentiu uma lâmina de dor. Do que você está falando? Ele questionou, o medo começando a aflorar. Era como se a luz do dia se apagasse. A revelação dela cortou como uma faca. Eu conheço a verdade. Hugo, você não é quem pensa ser. Você é parte de algo muito pior. Você foi superior no Vukuzu. E muito maior. Ficará olhando no céu. Oh, só estou com muito mais brilhante. Se ele se decepcionou, eu posso levar o entendimento. É perfeito, já senti. Muito maior. Esse é um brilho que sai por essência. Muito maior. A vontade de ser bem gostoso. Um jogo que não deveria ser seu. Marisa olhou nos olhos de Hugo. E nesse momento, o que restava da confiança se desfez. A tensão na sala aumentou. E o eco da sirene da polícia se aproximava como um fantasma. O oficial entrou. Pela porta, alto, com um olhar determinado. Hugo, você está sendo acusado de ocultação de provas em um caso de fraude financeira, ele disse. E o ar ficou pesado. Sua irmã aqui é uma testemunha-chave. No instante, tudo ficou em silêncio. Hugo olhou para Sofia, que agora chorava, e uma onda de desespero o inundou. Não, isso não pode estar acontecendo. Ele estava prestes a desabar. Você não pode me prender por algo que não fiz. Hugo gritou. As palavras soaram como um eco vazio. Mas antes que alguém pudesse responder, um impacto violento sacudiu a casa. O chão tremeu. Os móveis vibraram. O que foi isso? Clara gritou, apavorada. E então a iluminação piscou e um grito ensurdecedor cortou o ar. A porta se abriu com um estrondo e uma figura encapuzada entrou armada, com uma expressão determinada. Desculpem a bagunça, disse uma voz fria e conhecida. Era um velho conhecido de Hugo. Ricardo, o que você está fazendo aqui? Hugo mal conseguia pensar. A presença de Ricardo, um antigo sócio que ele acreditava estar fora de sua vida, trouxe um novo nível de choque. Você está em perigo, Hugo. Não é só sobre a polícia. Eles estão vindo atrás de você por muito mais. A tensão era palpável e as palavras dele eram como lâminas afiadas. Os olhos de Marisa se arregalaram. Você? Não, isso não faz sentido. Eu pensei que você fosse leal, Marisa. Ricardo respondeu, os olhos brilhando sob o capuz. Mas você também está envolvida nesse jogo.
As revelações se atropelavam, tornando tudo ainda mais confuso. Ficou denso e com mentiras e verdades não ditas. Enquanto Hugo tentava processar tudo, Clara começou a chorar, assustada. Papai, estou com medo! Hugo sentiu o coração apertar. No meio da tempestade de palavras e gestos, ele percebeu que todos estavam interligados em uma teia de segredos muito maior do que ele imaginava. Vocês não podem fazer isso aqui, gritou. Vamos sair de aqui! E no auge do caos, enquanto todos se preparavam para agir, a campainha soou mais uma vez, e a expectativa explodiu em seu peito. Quem mais estaria vindo? Nesse segundo, as linhas entre amigos e inimigos se desfizeram, e a verdade começou a se desdobrar como um labirinto em chamas. O que mais poderia vir à luz? O que mais eles não sabiam? Hugo ficou paralisado. As palavras de Sofia, ecoando na sua mente como um eco distante. Eu sou sua irmã. Era tudo o que ele conseguia ouvir. Uma verdade que desmoronava o que restou de sua vida. O sorriso satisfeito de Tomás era agora um veneno que se espalhava pelas veias de Hugo. O que você disse? Ele mal conseguia controlar a voz. A raiva e a confusão se entrelaçaram. Olhou para Clara, que estava em sua segurança, sem entender o verdadeiro tumulto ao seu redor. Sofia, nesse momento, parecia um espelho quebrado, reflexos de dor e medo despedaçados. Hugo não sabia se acreditava nela. Você não pode dizer isso! Isso não faz sentido! Tomás riu, e foi uma risada fria, cheia de desdém. Hahaha, mas faz, Hugo. O passado é traiçoeiro, e eu só estou mostrando a você como tudo se conecta. Hugo sentiu o chão se abrir. O passado parecia uma serpente, pronta para atacá-lo. As memórias de seu sócio traído, o dinheiro que desapareceu. Tudo agora ganhava um novo significado. Ele se virou para Sofia, seus olhos a avaliando, buscando qualquer sinal de mentira. Prove! Gritou a voz tremendo. Prove que está falando a verdade! Eu não tenho provas, só uma história, Sofia respondeu, a voz fraca, mas decidida. Acredite em mim! Você não conhece tudo o que aconteceu. Fui criada para acreditar que meu pai era o vilão da história. Tomás interrompeu. E se eu te disser que não só você, mas a própria Clara pode estar em perigo? Afinal, os antigos segredos vêm com um preço. A ameaça balançava no ar, densa como uma neblina. Então um estrondo estourou, ecoando pelos corredores do casarão. As janelas se abriram com um gemido, e um vento gelado cortou o ar. Uma sombra se projetou. E antes que qualquer um pudesse reagir, uma figura conhecida entrou correndo pela porta. Era a mãe de Sofia, Marisa, de olhos brilhantes e um olhar de desespero. Não, Sofia, o que você está fazendo aqui? Você não devia estar com ele. Marisa gritou, a voz carregada de uma mistura de amor e pânico. Sofia, trêmula, se virou. Mãe, você não entende tudo o que é o... Mas antes que pudesse terminar, Marisa avançou, com um olhar que mesclava raiva e preocupação. Você não tem ideia do que rendeu ter essa conversa, minha filha. Nós temos um inimigo muito maior. É Hugo! Ele nunca foi o que você pensou. Hugo sentiu. Uma lâmina de dor. Do que você está falando? Ele questionou. O medo começando a aflorar. Era como se a luz do dia se apagasse. A revelação dela cortou como uma faca. Eu conheço a verdade. Hugo, você não é quem pensa ser. Você é parte de algo muito pior. Um jogo que não deveria ser seu. Marisa olhou nos olhos de Hugo e, nesse momento, o que restava da confiança se desfez. As palavras de Marisa eram como um tiro certeiro.
O que ela disse disparou uma onda de pânico em Hugo. O que você quer dizer? O que exatamente você sabe sobre mim? A sensação de que a terra estava se desfazendo sob seus pés o deixou perdido. A casa estava em silêncio e a tensão se espalhava como uma neblina. Era como se o tempo tivesse parado, até que de repente um barulho ensurdecedor irrompeu. E a parede próxima a eles explodiu em pedaços, cercando todos em uma nuvem de poeira. Era aquilo! Um ataque? As vozes se calaram, a poeira se assentou e a figura de um homem encapuzado surgiu por entre os escombros, segurando uma arma. Saíram bem do plano, não é? O homem sorriu e Hugo já reconhecia aquele olhar. Era Rui, o antigo parceiro de negócios, que ele acreditava ter afastado. Você se esqueceu de quem realmente manda, Hugo. Hugo apertou seus punhos. O que você quer, Rui? Você não deveria estar fora disso. Quero o que é meu, Hugo. Você se esqueceu do nosso acordo, dos segredos enterrados? Isso não acabou. A voz dele era ácida. Um veneno que irradiava das palavras. Enquanto todos se afastavam, o pânico se instalou na sala. O homem observou Sofia, seu olhar frio agora focado. E você, irmã de Hugo, agora faz parte disso também. O nó na garganta de Hugo se apertou. Ele se virou para Sofia, desesperado. Não, não pode ser! O que isso significa? Significa que o que você sabia até agora era só a ponta do iceberg, Rui disse, seus olhos brilhando de crueldade. E isso é só o começo. Vamos dançar junto com os segredos que você escondeu por tanto tempo. As palavras dele ecoaram pela sala e uma onda de desespero tomou conta de Hugo. Que segredos, que jogo ele havia se metido? Então, um grito cortante reverberou. Clara, apavorada, gritou: Papai, eu não quero! Isso! Hugo teria que agir rápido. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. E aquele era apenas o primeiro movimento. As peças se moviam, os laços se desfaziam. Não havia como voltar atrás. E naquele momento, Hugo decidiu proteger sua filha a todo custo, mesmo que isso significasse mergulhar mais fundo naquele jogo mortal. Vamos, precisamos sair! Gritou, puxando Sofia e Clara para longe. Sem saber que eles estavam prestes a se aprofundar em um pesadelo maior do que jamais imaginaram. O caos estava apenas começando. Hugo se virou, puxando Clara e Sofia para trás. O homem encapuzado com a arma à mão era um pesadelo materializado. Saia! Ele gritou, prontificando-se para proteger a filha. O cheiro de pólvora quase palpável. O medo se misturava ao desespero. Ele não sabia o que Rui queria, mas estava disposto a fazer o que fosse preciso. Ricardo avançou, encarando Rui. A tensão no ar como um fio prestes a se romper. Você não tem ideia do que está começando aqui, Rui. Não pense que pode simplesmente entrar e levar o que quer. Os olhos de Rui brilharam e ele riu. Um som frio e ignorante que ecoou nas paredes. É isso que você não entende. Estou aqui para tirar o que sempre foi meu. Não só seu dinheiro, Hugo, mas tudo. A voz dele, cheia de veneno, carregava uma ameaça que pesou no ar. Hugo se sentiu em um labirinto, pressentindo que cada palavra de Rui era uma pedra a mais no peso que o oprimia. O que você quer de mim? Hugo cortou, passando os olhos entre a espada e a parede, buscando uma saída. Clara se agarrou à sua perna.
e ele quase podia sentir seu coração em palpite acelerado. O amor por sua filha se intensificava, como uma luz em meio à escuridão que se aproximava. Mas foi então que, em um movimento rápido, Rui puxou um pequeno dispositivo do bolso. Vou te mostrar, Hugo. Você se lembrou daquela noite em que tudo começou? Um acidente, não foi? Mas tinha um plano muito maior. Ele apertou um botão e a tela de um celular se acendeu, projetando um vídeo no ar, iluminando os rostos confusos. As imagens começavam a rolar. As palavras saíram como relâmpagos em um céu nublado. O que você está fazendo? Gritou Sofia, com a respiração falhando. Hugo fixou os olhos na tela e... viu? Era um vídeo de Clara brincando no jardim. Mas logo depois, outra cena. Um encontro clandestino. E no centro daquela conversa estava nada menos que o próprio Hugo. A angústia cresceu, um nó irrompendo em seu estômago. Ele via a si mesmo discutindo com pessoas cuja face não conseguia ver, mas a única coisa que ele entendia era a traição. Um plano de desvio, uma fachada de inocência. Naqueles olhares do passado não havia salvação, apenas uma rede de mentiras. Você viu como foi fácil derrubar você, Hugo? Seus próprios amigos estão envolvidos. Não pode confiar em ninguém. Rui, o ataque vinha de todos os lados. Marisa, a mãe de Sofia, estourou em um grito. Você não pode ter feito isso, Hugo. Não pode ser real. O desespero em sua voz era agonizante. O olhar dela, antes de preocupação, agora se tornava uma acusação. Clara puxou o pai, as lágrimas rolando pelo rosto pequeno. Papai, quem são essas pessoas? O que está acontecendo? A fragilidade dela balançava como um copo vazio, pronto para se estilhaçar. Tudo bem, tudo vai ficar bem, Hugo tentou dizer. Mas a mentira soava vazia. Ele não sabia, ele não tinha respostas. O olhar incrédulo de Clara perfurava seu coração, seu mundo desmoronando, e ele não sabia como proteger a filha. E a história é muito mais sombria do que você imagina. Rui continuou, agora com um sorriso vitorioso. Sua vida tem raízes em um solo podre. E não é só isso. Ele pausou, analisando a reação de todos, desfrutando da tensão. Clara não deve saber disso, Sofia murmurou, olhando para a menina, tentando protegê-la com seu olhar. Mas era tarde demais. Clara já havia escutado o suficiente para entender que algo estava muito, muito errado. O que você quer? Hugo repetiu, a voz ligeiramente mais firme. Ele tinha que entender o que Rui almejava com tudo isso. O ar ao redor havia se tornado pesado, como se estivesse preso em um redemoinho de segredos. O que você realmente quer de mim? Quero sua vida. Rui respondeu satisfeito. E mais que isso, quero o que você escondeu de trás de tantas portas. O tom dele mudou, preenchido de uma malignidade palpável. Uma verdade que Hugo não estava preparado para ouvir. Então, num instante, o chacoalhar das paredes e a lufada de ar frio foi interrompido por outra campainha. Mais uma vez, cortando o clima. Hugo se virou para a porta, o pensamento martelando. Quem mais poderia estar esperando do lado de fora? Foi nesse momento que a porta se abriu como um golpe, revelando
uma figura familiar. E aquelas feições poderiam mudar tudo. O frio na espinha de Hugo se intensificou. A apreensão enebriava a cena. O mundo de aparências, de mentiras e verdades distorcidas, estava prestes a se desmantelar completamente. As respostas estavam cada vez mais distantes, mas uma pergunta ecoava mais forte. Quem ele realmente era e o que tinha feito para que seus entes queridos pagassem o preço? Vamos ver, Hugo. O jogo só está começando. Hugo se virou. A tensão na sala era palpável e o último eco da campainha ainda vibrava nas paredes. A porta se abriu, revelando uma mulher de cabelo escuro e expressão séria. Seu olhar buscava Ruth, a mãe de Sofia, e logo se fixou em Hugo, como se tivesse vindo para cumprir uma missão. Era Ana, uma ex-associada que ele pensou ter esquecido. Hugo, precisamos falar, ela exclamou, sua voz atravessando a confusão. Agora não, Ana! Hugo se virou, tentando empurrá-la para fora da cena. Mas a mulher não parecia disposta a desistir. Ela avançou, interrompendo Rui, que estava prestes a falar mais. Eu sei todas as verdades que você esconde, Hugo, Ana declarou, e a sala congelou. Todos olharam para ela, a curiosidade misturada com medo. E você, Sofia, você também precisa ouvir isso. Hugo sentiu a cabeça rodar. O que ela queria dizer? Uma onda de medo correu por ele. Ana, o que você está fazendo? A voz dele tremeu. Clara se encolheu ao seu lado, incapaz de entender a gravidade da situação. Você não entende, Hugo. O que está acontecendo aqui é uma trama muito maior. Não é só Rui, não é só o passado. Você está em perigo real. Ana se virou lentamente, encarando todos, deixando claro que as palavras que viriam seriam devastadoras. Maris olhou para ela, seus olhos se arregalando. Você sabe algo, não sabe? A voz dela era um sussurro, mas o peso estava ali. Sim, eu sei que o seu verdadeiro pai se envolveu em um esquema que você nunca imaginou. E muito do que Rui faz é parte disso. A expressão de Ana se tornava mais intensa, seu olhar fixo em Hugo. Ele enganou você, Hugo. O ar ficou mais pesado. Hugo sentiu o coração acelerar. O que você quer dizer com isso? O que significa isso? Ele sentiu uma mistura de raiva e confusão, mas a urgência na voz de Ana não podia ser ignorada. Seu pai! Ana continuou, respirando fundo antes de soltar a bomba. Ele está vivo e está no centro de tudo. Rui e aqueles que estão por trás dele querem colocar as mãos na sua fortuna e te derrubar. A verdade é que sua vida sempre esteve em risco. Clara gemeu, confusa. Papai, o que está acontecendo? Hugo sentiu seu mundo desabar. As peças do quebra-cabeça mudaram de lugar a uma velocidade insana. Você está mentindo! Ele gritou, sua voz ecoando como um trovão. Ele queria crer que era ilusório, mas havia um tom de verdade nas palavras de Ana. Rui sorriu, satisfeito. Olha só, Hugo! Todos os seus segredos começando a se espalhar como pólvora. E ainda não acabou. Não se esqueça! O que você ocultou é o que vai te destruir. Hugo não sabia mais em quem confiar. Tudo desmoronava ao seu redor. E para completar a cena, um barulho intenso veio do andar de cima, causando uma comoção generalizada. Era como se o castelo de cartas estivesse prestes a desabar. Clara, fique perto de mim! Ele mandou, e a menina grudou na perna dele, os olhos cheios de medo.
A casa parecia viva, como se estivesse assistindo ao desmantelamento de sua vida. Ana, nessa confusão, se aproximou e disse com urgência: Hugo, eu preciso que você escute. O que eu sei pode salvar Clara, pode salvar você, mas só se agir rápido. Antes que ele pudesse responder, o barulho de algo pesado caindo se intensificou bem acima deles. Uma sombra gigante se projetou na escada e então a luz se apagou de repente. Um apagão, e o silêncio se instalou de forma sufocante. E no escuro, com o coração pulsando e todos eles intimidando uma tensão inominável, uma figura surgiu. Sua silhueta era conhecida demais, e ao se aproximar uma voz ecoou: Oi, queridos, desculpem o atraso. Era a verdadeira razão por trás de tudo. A última peça do quebra-cabeça que mudaria tudo. A mulher que Hugo jamais se atreveria a imaginar estar de volta. A revelación dela no só desafiaría suas lembranças, mas também, de maneira mais chocante, revelaría a verdadeira história sobre quem ele realmente era. E nesse momento, Hugo percebió que el juego estaba apenas comenzando. Que segredos más estaban prestes a vir à tona, mudando todo, levando a un abismo más profundo de lo que poderia imaginar. Hugo se viró. A tensão na sala era palpable, e o último eco da campainha ainda vibrava nas paredes. A porta se abrió, revelando una mujer de cabello escuro y expresión seria. Su olhar buscaba a Sofía y luego se fixó en Hugo como si tuviese vindo para cumplir una misión. Era Ana, una ex asociada que él pensó ter esquecido. Hugo, precisamos falar, ela exclamó, sua voz atravessando a la confusión. Agora não! Ana! Hugo se virou, tentando empurrá-la para fora da cena. Mas a mulher não parecia disposta a desistir. Ela avançou, interrompendo Rui, que estava prestes a falar mais. Eu sei todas as verdades que você esconde, Hugo. Ana declarou, e a sala congelou. Todos olharam para ela, a curiosidade misturada com medo. E você, Sofia? Você também precisa ouvir isso. Hugo sentiu a cabeça rodar. O que ela queria dizer? Uma onda de medo correu por ele. Ana, o que você está fazendo? A voz dele tremeu. Clara se encolheu ao seu lado, incapaz de entender a gravidade da situação. Você não entende, Hugo. O que está acontecendo aqui é uma trama muito maior. Não é só Rui. Não é só o passado. Você está em perigo real. Ana se virou lentamente, encarando todos, deixando claro que as palavras que viriam seriam devastadoras. Marise olhou para ela, seus olhos se arregalando. Você sabe algo, não sabe? A voz bela era um sussurro, mas o peso estava ali. Sim, eu sei que o seu verdadeiro pai se envolveu em um esquema que você nunca imaginou. E muito do que Rui faz é parte disso. O olhar de Ana se tornava mais intenso, seu olhar fixo em Hugo. Ele enganou você, Hugo. O ar ficou mais pesado. Hugo sentiu o coração acelerar. O que você quer dizer? O que significa isso? Ele sentiu uma mistura de raiva e confusão, mas a urgência na voz de Ana não podia ser ignorada. Rui sorriu, satisfeito. Olha só, Hugo! Todos os seus segredos começando a se espalhar como pólvora. E ainda não acabou. Não se esqueça, o que você ocultou é o que vai te destruir. Hugo não sabia mais em quem confiar. Tudo desmoronava ao seu redor, e para completar a cena, um barulho intenso veio do andar de cima, causando uma comoção generalizada. Era como se o castelo de cartas estivesse prestes a desabar. Clara, fique perto de mim, ele mandou, e a menina grudou na perna dele, os olhos cheios de medo. A casa parecia viva,
como se estivesse assistindo ao desmantelamento de sua vida. Ana, nessa confusão, se aproximou e disse com urgência: Hugo, eu preciso que você escute. O que eu sei pode salvar Clara, pode salvar você, mas só se agir rápido. Antes que ele pudesse responder, o barulho de algo pesado caindo se intensificou. Bem acima deles, uma sombra gigante se projetou na escada, e então a luz se apagou de repente. Um apagão, e o silêncio se instalou de forma sufocante. E no escuro, com o coração pulsando e todos eles intimidados por uma tensão inominável, uma figura surgiu. Sua silhueta era conhecida demais. E ao se aproximar, uma voz ecoou: Oi, queridos, desculpem o atraso. Era Mariana, a mãe de Hugo. Seu coração congelou. Ela estava morta. Ele tinha certeza disso. A lembrança de seu funeral ainda o assombrava. E agora, aqui estava ela, viva. Hugo ficou paralisado, sua mente girando, tentando encontrar sentido naquela visão. Mas eu vi você, ele murmurou, a voz embargada. As lágrimas ameaçavam escorregar. O que aconteceu? Como você está aqui? A confusão era tanta que ele mal conseguia formar as palavras. Mariana sorriu com uma tristeza infinita, seus olhos cheios de segredos não revelados. A verdade, Hugo, é que a história que você conhece é uma mentira. Fui forçada a desaparecer para te proteger. Todos estão envolvidos, até mesmo quem você considera amigo. Proteger de quê? Rui interrompeu. Um sorriso sarcástico brincando em seus lábios. A tensão crescia. A sensação de que tudo desmoronava ao seu redor era esmagadora. As revelações estavam se desdobrando como uma onda, prestes a engolir todos. Do passado, dos erros que podem destruir nossas vidas. E você nem imagina o que está prestes a acontecer. Ela continuou, a voz carregada de uma urgência que deixava todos em alerta. Que erros? O que você sabe? Hugo questionou, sua confusão se transformando em raiva. O nó na garganta se tornava cada vez mais difícil de engolir. Ele se sentia sendo puxado para um abismo de verdades que desconstruíam tudo. O olhar de Mariana se fixou em Clara e um calor inesperado cresceu entre elas. Você precisa protegê-la, Hugo. Ela é a chave para tudo isso. E de repente, um grito cortou o ar. Era Clara, apontando para a entrada. Papai, tem gente lá fora! Todos viraram. E logo a porta se abriu com um estrondo. Uma nuvem de policiais entrou, armados e determinados. Hugo, você está preso! Um dos oficiais gritou. E no meio daquele caos, a revelação de Mariana se tornava cada vez mais nebulosa. Hugo olhou para a mãe, com a esperança quase morrendo em seu peito. Ele a havia perdido apenas para encontrá-la no momento mais devastador de sua vida. Ele não sabia se aquilo era um milagre ou uma maldição. Todas as dicas que recebeu, todos os segredos que o cercavam, estavam prestes a vir à tona. Com o coração acelerado, Hugo se virou, encarando o oficial. Não, eu não sou culpado. Tem algo maior em jogo aqui. Mas quando ele olhou de volta para Mariana, encontrou um olhar profundo, cheio de dor e comprometimento. Ele sabia que nada seria como antes. O jogo mudara. E nesse momento, tudo o que ele acreditava conhecer estava prestes a ser revelado. E com as palavras da mãe ecoando em sua mente, ele se preparou para a tempestade que se avizinhava.
sem ter ideia de quanto o passado ainda guardava sob suas camadas. Hugo ficou em choque. A irmã que nunca soube que tinha estava bem diante dele e o mundo desmoronando ao seu redor. Mariana, como você pode estar aqui? Ele não conseguia processar. As memórias da sua infância invadiram sua mente. Lembranças de uma mãe amorosa e a dor da perda. Você estava morta. Fui forçada a desaparecer, Hugo. Mariana se adiantou, seus olhos cheios de lágrimas. Eu fiz isso para te proteger, porque sabia que grandes perigos nos aguardavam se você seguisse o mesmo caminho do seu pai. Ouvindo aquilo, Rui riu, uma risada que soava como um trovão, drenando a esperança do ambiente. Uma história bonita, Mariana, mas você realmente acha que isso muda algo? O clima estava tenso, uma tempestade prestes a estourar. Você e sua família sempre estiveram atolados em mentiras e traições. Você só está adiando o que está predestinado a acontecer. Hugo piscou tentando se concentrar. O aperto no peito quase o sufocava. Ele olhou para Clara, os olhos dela grandes e cheios de medo. Filha, fica perto de mim. A fragilidade dela fazia seu coração despedaçar. Ele lutava contra a sensação de que tudo estava prestes a desmoronar. Mariana, o que você sabe? Seus aliados, aqueles em quem você confiava, não fazem parte do seu time. Eles estavam apenas esperando uma oportunidade. Mariana sussurrou, a respiração ofegante. Rui tem interesses muito maiores. Clara, assustada, se segurou mais firme na perna do pai. Ela não entendia o que estava em jogo, mas sentia a tensão no ar. O medo contagiante. Hugo não sabia como protegê-la. O mundo que ele achava que era seguro havia se transformado em um campo de batalha. Vocês têm que ir agora! Ana, que estava ali desde o começo, gritou. Se não fizerem nada, serão arrastados para isso. O tempo está se esgotando. E para onde vamos? Hugo se sentiu perdido, a mente rodando com um turbilhão de informações. Ele olhou para Mariana, buscando ali uma resposta. Como posso proteger Clara e você? Precisamos chegar à empresa. A sede central tem tudo o que você precisa. Provas, documentos, tudo que pode livrá-lo das mentiras que cercam sua vida. É a única chance. Mariana insistiu. Sua voz tremia. Rui, rindo, balançou a cabeça. Você não pode fugir do que está escrito. As peças do tabuleiro vão se mover e você será um mártir nessa luta. As palavras dele eram espinhos, causando dor, um ensurdecedor estrondo. Ressoou pela casa, as luzes piscando uma vez mais. Hugo se preparou. Sem pensar, ele agarrou Clara com um braço e puxou Sofia para junto dele com o outro. Vamos, agora! Ele não podia hesitar. Mas antes que pudessem sair, os policiais se aproximaram. A autoridade dele soava como um martelo caindo. Hugo, você está preso. Temos ordens para levá-lo. O oficial exibia um olhar severo. Não é isso que parece, senhor! Estou sendo armadilhado! Hugo gritou, a adrenalina bombeando. Mas as ordens estavam dadas e os agentes não hesitaram. Formatem a linha! Gritou um dos oficiais. Mas então Mariana se interveio. Não! Ele não é o inimigo! O desespero na voz dela fez tudo parar. O clima pesado se transformou em um silêncio profundo. Escutem! Tudo isso é um grande mal-entendido. Precisamos revelar a verdade. As palavras de Mariana reverberaram na sala. E algo mudou no olhar dos policiais. Eles hesitaram. O caráter autoritário se desfazendo.
Hugo percebeu uma brecha. Por favor, precisamos de tempo. A verdade está muito além do que pensam. Está conectada a uma traição muito maior. Os rostos dos policiais se tornaram mais suaves. Talvez apenas curiosidade e dúvida agora. O tempo parecia parar, enquanto todos aguardavam. Momentum carregado de tensão. Está tudo muito confuso. Precisamos investigar mais? Um dos oficiais finalmente falou, seu tom se transformando em consideração. Então temos que ir para a sede da empresa assim que possível. Hugo se virou para Mariana. Ela apenas acenou com a cabeça e ele sentiu que havia uma chance. Segurem-se! Vamos em frente! Hugo puxou Clara e Sofia e juntos correram para a saída. No caminho, ouviu uma última frase de Rui, o veneno escorrendo de seus lábios. Isso não acaba aqui, Hugo. A verdade vai voltar para assombrá-lo. Enquanto saíam, o sol se punha, tingindo o céu de laranja e vermelho. Aquela despedida do casarão parecia simbólica, um fechamento doloroso, mas também uma nova oportunidade. O futuro era nebuloso, mas uma coisa era clara. Hugo precisava confrontar a verdade. E isso começava agora. Assim que pisaram lá fora, o vento frio soprou, trazendo uma sensação de renovação e determinação. Hugo olhou para suas duas garotas, os olhos refletindo fé e esperança. Vamos juntos enfrentar isso. Não vou deixar vocês para trás. A batalha estava apenas começando, mas a força vinda de suas novas verdades os uniria. Tudo estava em jogo ao mesmo tempo, mas agora eles tinham uma chance. E enquanto deixavam a casa para trás, uma pergunta ecoou na mente de Hugo. O que mais estava escondido nas brechas do passado? Que outros segredos poderiam explodir em seu caminho, dispostos a destruir tudo novamente? Antes de terminar, eu preciso de você! Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa fazer isso agora. Este é o momento para demonstrar seu apoio e garantir que você esteja sempre por dentro de tudo. Não espere nem mais um segundo.